Cara, muito top. Bom, vamos lá. Quando a Bíblia Sagrada afirma que exista uma luta espiritual, ela está falando de uma luta pessoal. Nós não estamos falando de luta ou batalha espiritual, ou que nós usamos guerras, bombas, etc. Você deve estar ciente disso. O termo luta aqui fala de algo próximo, contra você, contra a sua casa. Nessa luta, nós devemos entender que nossos inimigos são espirituais e mais reais do que os inimigos físicos. Dentro disso, eu gostaria de enumerar aqui alguns enganos, à guisa de introdução, que nós cometemos no ambiente de batalha espiritual para entrar dentro do tema. Eu acho que se você não tomar nota, você vai daqui 10 minutos se arrepender de não ter tido um papel e caneta. Mas você vai amar. Vamos lá. Primeira engano. As coisas que eu vou falar agora são enganos, não são realidades, são enganos que nós cometemos em âmbito de batalha espiritual. Primeiro engano que nós cometemos, isso que eu vou falar é engano. Isso é dito e mencionado constantemente na esfera cristianês hoje em dia. Os demônios eram mais ativos na época em que Cristo esteve na terra, mas a atividade deles hoje está muito diminuída. Esse fato se dá porque raramente você vê um demônio incorporal hoje. Mas ir lá na Universal, eu às vezes dá vontade de ir lá e pegar uns emprestados para expulsar na igreja, para o povo ver que existe. Veja, pastor, aquilo é demônio? É. Você pode falar o que você quiser, mas aquilo é demônio. Se eles fazem show e o diabo gosta do show, aí é outra questão. Mas o fato de não incorporar e não manifestar um demônio na sua igreja, não significa que todo mundo aqui está liberto, não, gente. E preste atenção no que você vai ouvir aqui agora. Escute bem, olha que coisa boa. Eu amo esse barulho de papel e caneta. Quando você vê um negócio desse, o pregador, o ensinador se sente valorizado. Então veja, vamos lá, argumento. Se os demônios não atuam em nossos dias, ou atuam de maneira menos importante, como boa parte dos líderes que não têm autoridade espiritual, ou pensam que não têm ou não usam, preferem depreciar ou diminuir a importância da libertação, porque Paulo foi enfático em dizer para fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, para ficarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Se os demônios não nos atacassem, porque todo o Novo Testamento nos conclama a uma batalha, a uma guerra espiritual, ficar firme, se revestir, Satanás brama como leão, procurando quem possa tragar, use a armadura de Deus, etc, etc. Não deixe lugar ao diabo, não isso. É só o que nós temos no Novo Testamento. Eu gostaria de afirmar a você que o reino das trevas não se restringe apenas ao primeiro século. E batalha espiritual não é para aqueles que estão no mundo. O termo batalha espiritual, luta espiritual, armadura de Deus, fortalecer no Senhor é para você. Pedro, Satanás me pediu permissão para cirandar com você. Satanás cirandou com Jó, Satanás cirandou com Pedro, levou Jesus na ponta do pináculo e disse, está vendo isso aqui? É meu. Está ali, ó, todos os reinos do mundo, está lá a Arena do Corinthians, Baixada do Atlético, tudo isso é meu. E eu vou te dar. E ele diz assim, isso me foi dado e eu dou quem eu quiser. Observa você que Satanás, já nos dias de Jesus, tinha autoridade, até mesmo para tentá-lo, para tocar em Pedro, como Jesus disse, Satanás me pediu permissão. E olha, irmão, além dele pedir permissão, Jesus não disse, eu não vou deixar, ele disse, eu intercedi, porque ele cirandou com Pedro. Jesus chega a chamar Pedro de Satanás, por causa do espírito de Satanás que estava agindo nele. Você vê Ananias e Safira endemoniados, Pedro diz, Satanás encheu o coração de vocês.
Então você vê na igreja primitiva demônios em Atos 8. A Bíblia diz que o avivamento de Samaria se dá ao fato que Filipe chegou ali, um diácono, e os demônios saíam aos gritos, aos berros. Então nós temos essa batalha espiritual terrível. D.H. Anderson diz o seguinte: se sua visão de mundo espiritual como crente não inclui o reino das trevas, olhe bem, se sua visão de crente não inclui o reino das trevas, Deus ou você deve ser responsabilizado por toda a desgraça que tem no mundo. Quando um pastor tenta minimizar os ataques do diabo, ou relativizar. Você sabe quando um cara não crê? Tudo é demônio. Não, ele não crê, simplesmente não crê. Ele está falando isso, ele não tem coragem de falar que não acredita, então ele diminui a importância da coisa. Eu sei que tem gente que para ele tudo é demônio. Mas a maioria dos que diminui a importância da coisa são os que não creem. Segundo engano que eu quero que você entenda aqui, é um engano que é mencionado hoje. O que a igreja primitiva chamava de atividades demoníacas, hoje apenas chamamos de doenças mentais. Você ouve isso todo dia. Isso é uma mentira. Vou te contar aqui um testemunho. Há muitos anos atrás, especificamente 17 anos atrás, no ano que eu me casei, minha esposa e eu fomos pregar em Santa Catarina, numa região metropolitana de Florianópolis, chamada Forquilinhas. Terminou o culto, veio um moço dizendo assim: pastor, o senhor poderia ir no hospital amanhã orar com a minha esposa, que está internada há 5 anos? Falei, claro que eu posso. Que hora, pastor? Faz o seguinte, você me pega no hotel 15 para meio-dia. Eu já não ia precisar pagar o almoço. Experiência da vida, irmão. 15 para meio-dia, pastor, você me pega, a gente vai almoçar, você paga o almoço e eu vou lá no hotel orar. Aprenda, irmão, funciona. Aí, tá bom, pastor, entendi. Falei, que bom que você entendeu. 15 para meio-dia ele me pegou, a gente foi almoçar, pagou o almoço, aquele almoço eu já não precisei pagar. E fui no hospital orar, mas no meio do caminho ele parou numa casa linda, uma mansão. Entramos dentro da casa e ele disse, pastor, deixa eu ver essa casa. Eu falei, que linda, nova. Não, pastor, tem 5 anos essa casa. Mas por que não tem nenhum móvel? Vou te contar. Há 5 anos atrás eu terminei a construção dessa casa. Veio eu e minha esposa, eu vedei os olhos dela, era um presente. E a hora que eu tirei a venda dos olhos dela, ela olhou e teve um ataque epilético, em fração de segundos. E ela espumava pela boca. E foi muito esquisito, pastor, porque ela não voltou mais ao normal. Foram 3 dias assim em casa, no 3º dia ela teve que sair com camisa de força. E ela está internada. E me desculpa, pastor, que eu não te falei aonde ela estava internada. Eu falei hospital, com medo do senhor não ir. Na realidade é um hospício. Falei, não tem importância, vamos lá. Cheguei, gente, é a pior sensação que existe. É o clima mais pesado que existe, é você ir no manicômio. E a hora que eu entrei, todos eles sedados, obviamente, vem uma mulher, com a cabeça baixa, com o cabelo assim na frente. E quando ela levanta a cabeça, a alguns metros de mim, ela olha para mim, ela começa a gritar. E grita, e grita, e grita. Vem os monitores, enfermeiros, falam, o senhor vai ter que sair. A sua presença tirou, deu problema no nosso ambiente. Falei, mas eu não fiz nada. Eu sei, mas alguma coisa aconteceu. E quando eles se agitam, todos se agitam ao mesmo tempo. Se um grita, todos gritam. É assim que funciona. Falei, tudo bem, mas posso fazer uma oração rapidinho? O senhor, por favor, faz sua oração logo e saia. Eu levantei a minha mão e disse, o Senhor te repreenda, Satanás. Ela caiu, pá, e começou a espumar pela boca, igual há 5 anos atrás. E chegou o pessoal e tal. Deu 5 minutos, ela voltou ao normal. Ela levantou e disse assim, cadê minha casa? 5 anos endemoniada, taxada como louca. Tem
problemas psíquicos? Claro que tem. No caso dela, era demônio. Tem problemas psicológicos, sim. No caso dela, não era um problema comum, uma doença mental, era um demônio. Se temos doenças mentais, problemas graves, claro que temos, obviamente, mas hoje o que acontece nos nossos dias com a religião moderna, relativista, liberal, é que o que os apóstolos ou Jesus chamavam de demônio, hoje a gente descobriu que é doença mental. Claro que não. Temos aqui um outro engano, que esse é a porta de entrada para o que vamos falar. Os crentes não estão sujeitos a influências demoníacas ou manifestações demoníacas. Surge a pergunta: pode um crente ficar endemoniado? Irmão, não devia. Mas tem crente que não fica endemoniado, tem crente que endemonia o diabo. Tem crente que você tem que falar assim: espírito bom, sai desse corpo das trevas. Um dia nós vamos estar no culto de libertação. Vai chegar um cara com o olho roxo, com a cabeça baixa, vai falar: quem é você? Fala: Lúcio. Lúcio de quê? Fé. Lúcio Fé. Seu Lúcio, o que é que você quer? Eu quero me ver liberto do Tonho, da fulana, eu quero libertação. Irmão, eu creio que tem crente que ele enche o diabo dele. Você tem que expulsar. Fala: rapaz, deixa o diabo em paz em nome de Jesus. Sai do diabo. Vou te falar uma coisa, irmão. Agora, vamos responder essa pergunta de duas maneiras. Primeiro, de forma teológica. Porque nem sempre a teologia, assim como a ciência, batem com a realidade. Por exemplo, teologicamente falando, nós não encontramos no Novo Testamento, depois da cruz, a possibilidade de um crente ficar endemoniado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ok? Que não andam segundo a carne. Essa é uma parte que crente não lê, porque não está em caixinha da promessa. Na caixinha da promessa está em 3 pontinhos. Só não há condenação. Estamos livres da maldição e etc, etc, etc. De fato, se você pegar o meu livro Incrível Graça, você vai ver que eu não gosto sequer de mencionar a palavra maldição. O que muita gente hoje chama de maldição na graça, nós chamamos de efeitos comportamentais repetitivos. O cara bebeu, o filho veio, vai beber e etc. É uma repetição de comportamento. Você pode chamar de maldição. Eu prefiro falar isso. Porque simplesmente a palavra maldição eu não encontro mais ela no Novo Testamento. Mas são comportamentos repetitivos. Nós encontramos isso. Mas, eu estou usando o termo teológico ainda. Eu sou obrigado a fazer isso. Teologicamente falando, um crente não pode ficar endemoniado. Na prática tem um monte. Só quem é pastor de igreja sabe. Ainda mais no Brasil. Vai ser pastor na cidade interior, igual eu fui, em Campo Largo, por 6 anos. Expulsar demônio 3 horas da manhã de cara que é crente há 15 anos. A esposa é crente há 20 anos. O filho de 3 anos de idade falar com voz. E quando o demônio incorpora dentro do ventre? Eu já vi, com os meus olhos, a mulher grávida e o bicho se orando e o bebê chutando e pondo na mão e mexia. Você olha e fala: gente, que isso? Está endemoniado. É possível? Tecnicamente, nós não encontramos base nem para sim, nem para não. Mas temos ali o menino que caía no fogo, caía na água, com o espírito epilético, que a Bíblia chama de demônio. Jesus fala: aqui está uma filha de Deus, uma filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Você tem os diáconos Ananias e Safira, que se endemoniaram e morreram. Diáconos. O próprio Pedro. O próprio Judas. Demônio. Judas estava cheio de quê? Demônio. Pedro. Demônio. Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Espírito Santo.
para trás de mim. Falou Satanás na vida de um discípulo. Ah, mas o discípulo não tinha o quê, irmão? A Bíblia diz que Jesus inicialmente soprou sobre eles e disse, recebeu o Espírito Santo. Eles sempre tiveram. Eles curavam como? Então nós temos vários relatos na Bíblia, sim. A Bíblia fala em uma das igrejas da Ásia que tinha o trono de Satanás, práticas balaônicas, práticas jezabélicas dentro da igreja. Demônios, crentes que se endemoniavam, crentes que comiam das carnes sacrificadas aos ídolos, crentes adoradores do diabo, crentes dualistas. Israel, me fala um rei de Israel, tem um que não foi bruxo. Davi, e os outros? Eu posso fazer a lista aqui dos reis que foram feiticeiros, adoradores do diabo, pagãos, cheios de demônios, a nação. Então, nós precisamos entender isso, sem mistificar o ambiente, mas entender com os olhos espirituais o que nós lidamos. Se encontramos na Bíblia, no Novo Testamento, base teológica para dizer que um crente tem demônio, pastor encontra? Não. Mas vira pastor de igreja, me diga se você vai ter crente que tem demônio ou não. Não precisa virar pastor. Vira um crente intercessor de oração e me diga, porque ninguém conhece mais de reino espiritual que intercessores. Me diga se tem crente com demônio ou não. Então aí nós temos um antagonismo. De um lado a teologia, que vai me obrigar a dizer, não tem como. Do outro lado a vivência de um cara que já plantou dezenas de igrejas, que já expulsei demônio de muitos crentes. Ah, mas era crente de verdade? Calma, irmão. Eu já vi gente que tem problemas emocionais, que passam por momentos difíceis. Peca, crente peca. Quem abre brecha para o diabo aí? Você não abre, não? Eu abri umas 10 hoje, sem saber. Até no inconsciente, irmão. Vigia, vaso. A Bíblia diz que não faz nada a não ser pecar. Agora, tem uma diferença de abrir brecha, a palavra brecha é abrir uma avenida. E abrir uma janela grande. Viver na prática habitual do pecado. Pecar inconsciente, irmão. Quando você murmura, é uma brecha. É ou não é? Quando você fala mal do irmão, é uma brechona. Quando você mente, é uma. Quando você não ora, é outra. 3 dias sem orar, pensa na brecha. Quem aqui está 3 dias sem orar? Não responda, por favor, não responda, não quero saber. Não quero saber. Então pense você, imagine o camarada que ele já está com a vida de oração pífia, já abriu um monte de brecha, agora ele começa a pecar, ele ainda é crente, deixou de ser crente, não, ele é crente. Ele está sujeito, porque você precisa entender, dentro desse estudo nosso, nós temos um capítulo aqui que eu chamo os mundos da alma. A alma tem basicamente 5 mundos. O Espírito Santo mora no seu espírito, mas nós temos espírito, alma e corpo. Aonde um demônio moraria? No corpo? Não. O corpo é reagente, o espírito é agente, a alma. O corpo só reagente. O espírito é o agente, o espírito é a pessoa, você é espírito. O espírito é o agente, o corpo é o reagente. E a alma? A alma é troféu, gente. A Bíblia chama você de alma vivente, não carne vivente. Então, o Espírito Santo mora no seu espírito. Você reviveu, eu preguei isso aqui da outra vez. O Espírito Santo veio e morou no seu espírito. Aonde tem um demônio, ele está na esfera das emoções, da alma, da consciência. É outro termo para a palavra alma. É um mundo da alma. Nefesh, Neshama, são vários termos teológicos que nós temos para o termo alma na Bíblia. Então tem um mundo da criação, tem um mundo das decisões, um mundo da própria alma, da volutividade, que é arbítrio, onde mora vício, onde mora criação, onde se compõe música e etc. Isso tudo está ali na Bíblia. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos discernir isso. Então é possível
um cara ter o Espírito Santo e ter demônio? Bom, não é possível ele ter a pessoa do Espírito Santo, ter demônio. Mas no caso de Saul, falei isso da outra vez que eu estive aqui. Saul, a mesma hora que ele tinha um demônio morando nele, ele era cheio de demônio, ele ainda assim podia profetizar. Aquela turminha que cura, profetiza, faz milagre, expulsa demônio. Mateus 7. Jesus diz para eles, não vos... Opa! Mas eles expulsam demônio. Mas não tem intimidade com o Espírito Santo. Então, se eles expulsam demônio, não pode ser por demônio. Porque um demônio não expulsa um demônio. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Eles não fingem que expulsam. E nem é falso milagre. Jesus não disse que é falso. Diz que expulsam. O que nós precisamos discernir é compreendermos de fato a realidade do mundo espiritual. Para isso, nós temos que começar as coisas do princípio. Tudo se começa do início. Hoje eu só vou fazer a base de introdução para você ter muita vontade de vir amanhã. Como começou? Com Deus. Veja na sua Bíblia comigo, se for poder também colocar na tela, Gênesis 1, verso 1. 1 e 1. Vai colocar aqui? Vai. Obrigado. Em Gênesis 1 e 1 nós temos o index do início de tudo. Você já leu isso na sua Bíblia? Pelo menos essa parte eu tenho certeza que todo mundo já leu. Bereshit bara ha Elohim vet ha shamahim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A palavra criou é a palavra hebraica bará. Bará significa criou do nada. Com esse texto nós aprendemos que a criação de Deus, inicialmente planetas, nebulosas, universo, buraco negro, tudo que existe no universo, inclusive a terra, sóis, né? Tudo isso foi criado ali. E isso foi criado a partir de quê? De nada, só da sua palavra. Deus falou e tudo passou a existir. Em Gênesis 1, versículo 1. Quando Deus disse, eu crio, a palavra é criar, bará, criou. O que é interessante é que a partir do verso 2 você não tem mais a palavra criou. Tu já viu isso? Você não encontra mais ela criou a partir do verso 2. Apareça, haja separação, colocou Deus isso, colocou aquilo outro. Não existe mais o bará, porque nem o homem foi criado do nada. O homem foi criado de uma matéria existente. Por exemplo, você já leu na Bíblia, Deus criou a água? Mas a partir do verso 2 você vê, a terra era sem forma e vazia. Opa! Havia trevas sobre a face. Por que ele não criou o abismo? Onde é que está isso? E o Espírito parava sobre as... Mas eu nunca li na Bíblia Deus criando a água. E nem Deus criando a terra seca. A única coisa que eu li é ele dizendo que haja separação entre a água e a parte seca. Porque quando eu chego no verso 2, eu já estou vendo ali uma espécie de água só e um abismo onde tinha trevas e a terra embaixo da o quê? Das águas. Olha outra coisa interessante para você aprender sobre uma curiosidade bíblica. Primeira coisa que Deus cria, haja luz. Não temos a palavra bará, temos a palavra haia, que é a da nossa palavra portuguesa cal. Essa palavra significa apareça. É cal. Q-A-L, cal. Haja, é cal. Todo haja que você lê aí é apareça. Cal. Palavra hebraica, cal. Quando Deus diz haja luz, cal,
Olha que coisa interessante. Mas só no quarto dia vem o sol. Que luz é essa? Porque ele faz o sol no quarto dia. Mas primeiro que ele faz, haja luz. Oh, e agora? Bugou? Isso é muito bom. Porque eu quero que a sua mente bugue umas 30 mil vezes. Porque eu vou mexer com isso que você chama de mente. Ela vai dar tilt. Sabe aquele primeiro dia de academia que você volta para casa com muita dor nos ossos, nos nervos? É mais ou menos assim que vai acontecer com sua mente. Você vai exercitá-la muito, tanto, que ela vai ficar, ai, que dor. Nós não estamos lidando com crianças. As crianças têm a cabecinha melhor que a gente, porque estudam mais. Meu filho chega ao ponto de fazer 3 provas no mesmo dia. O seu também. E a gente quer tratar adulto como criança. E a criança estuda mais que o adulto. Esse dia tinha 2 meninas na internet assustadas por causa disso tudo, chorando, não aguento mais. Mas elas estudam mais. Então vamos lá. Como que você lê? Deus disse haja luz, mas só no quarto dia aparece o sol. Explique isso para mim. Lá que vem os luminares, haja, apareça, firmamento no sol, separa dia e noite, aí vem o sol e a lua. Ok? Você percebeu que não está lá cria, está a palavra haja, apareça o sol e a lua. Percebe isso? Nós temos coisas na Bíblia que precisam ser identificadas para compreender a realidade espiritual que nos envolve. Volta o verso primeiro, porque quando você lê na Bíblia haja luz, não está falando do sol e da lua. Se você for hoje na ciência, depois de muitos anos, nós vamos perceber que a Terra possui luz própria. Essa luz foi a luz. Se acabar toda a luz da Terra, não tiver sol e lua, óbvio que vai ter um caos. E o fato do caos do Gênesis 2 é porque justamente o sol e a lua não estavam no lugar. Então temos uma era terciária. Porque tudo se movimenta com o sol e a lua. Seja ondas, seja plantações, seja o seu cabelo, seja a sua pele. Tudo depende das estações da lua e da posição do sol. Que coisa interessante. Não é verdade? Eu não sei se é verdade, mas as cabeleireiras dizem que tem o dia certo da lua para cortar o cabelo. Se você cortar na lua errada, o cabelo fica pior. Eu acho que isso é conversa, irmão, mas é verdade mesmo? Tem época do ano, se você tal lua você cortar, ele fica bacana. Para plantar, que coisa! Eu sempre pensei que isso era conversa, mito de salão de beleza. Eu corto cabelo sempre a hora que precisa, irmão, com lua, sem lua. Tem gente que não precisa cortar, ali, ó. Tem uns que não tem necessidade de cortar o cabelo. Aquele ali, por exemplo, né? Qual lua do ano você... Não precisa. Não é assim que é bom, mas a barba você deve fazer em alguma lua. Ou espera um caminhão de gilete tombar. Mas veja bem, o que você precisa entender? Todo o mistério do reino espiritual está em Gênesis 1, verso 1, Gênesis 1, verso 2. Tudo que você precisa saber estão nesses 2 capítulos. E por que você não sabe? Porque a partir do versículo 2, parece que tem alguma coisa destoando. Mas eu disse que só parece, mas não está destoando. Eu não sei se o pastor Maurício, você, se eu te mandar algo no seu WhatsApp, você consegue mandar para pôr na tela? Pastor Vanderlei, você está no meu WhatsApp? O Elias Dantas? Me manda um WhatsApp aqui, pastor. Para eu achar você.
Ih, você imagina? Pense o seguinte, que coisa. Porque eu quero te mostrar uma coisa muito importante. Versículo 1. Não, vai no WhatsApp mesmo. Manda o WhatsApp aí, pastor Vanderlei. Mandou oi. Que absurdo esse pastor conversando no WhatsApp essa hora. Que coisa, gente. Que coisa absurda. Pastor, vou te mandar um texto. Esse texto, você manda para a menina, ela não põe ainda, só a hora que eu pedir. Gênesis 1, verso 1. Honestamente falando, você acha que no versículo 2 em diante, Deus fez todas as coisas? Durante muitos anos na minha vida eu pensava que a partir do verso 2 foi quando Deus fez tudo. Os 7 dias da criação foi Deus criando exatamente tudo. Mas tem coisa estranha nesse mundo. Por exemplo, quem aqui crê que Lúcifer foi jogado da terra no céu? Você entendeu? As horas de voo acontecem do céu na terra. Quem aqui entende isso? Quem acredita? Ó, isso significa que você lê muito, sua mente foi rápida. Hã? Você vê, o povo está atento. Vamos lá. Quem crê que Lúcifer foi arremessado do céu na terra? Quem sabe disso? Será que ele foi lançado na terra? Bom, se ele foi lançado na terra, e nós vamos ver isso, em qual tempo? Antes da criação ou depois da criação? Sério? Esse bugar que é bom. Vamos lá. Olha a confusão boa. Se Lúcifer foi arremessado na terra, em qual terra? Pensa o seguinte. Na terra, já na criação, que só tinha Éden, ele já é a serpente, cara. Me explica esse fenômeno agora. Então você vê. Lúcifer foi arremessado na terra, mas qual? Será que ele foi? Vamos entender isso na Bíblia de uma maneira bem bacana. Provas bíblicas que Lúcifer foi arremessado na terra. Terra nostra. Isaías 14, verso 12, por gentileza. Vamos ver se ele veio para essa terra aqui nossa. Porque se Lúcifer foi arremessado na nossa terra, como? Se a criação dela se dá a partir do verso 2. Nos 7 dias. 6, né? Porque no 7 o Senhor descansa. Olha para você entender como que o conhecimento nos ajuda. Isaías 12, verso 14. É isso aí, vocês estão entendendo tudo. Um café, eu quero um café, eu aceito. As horas de voo estão invertendo as coisas. Que é uma coisa, daqui um pouco eu falo que sou corintiano, aí eu caí da fé. Irmão, se eu falar um negócio desse, você pode pôr a mão aqui e começar a expulsar. Qual é o seu nome? Corinthians. 100. Isaías 14, verso 12. Pode pôr na tela. O que é muito interessante, que esse texto também comprova que Lúcifer foi o primeiro ser criado. No início, Deus criou o universo, tudo, planetas, constelações, nebulosas e etc, etc. Quando ele foi criar seres, não pense você que Deus criou Jesus e nem o Espírito Santo. A palavra criou, Deus ali é Elohim, no plural. Sempre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são coexistentes. Nunca foram criados. Não imagine que Pai, Filho e Espírito Santo, um é menor e mais importante que o outro. Tem ambos a mesma importância e tamanho. Cada um operou em tempos e ciclos diferentes. Hoje, por exemplo, é o tempo do Espírito Santo. Não que ele é mais importante. Hoje tem a importância do tempo dele. Ok? Então, hoje é o período dispensacional da atuação do Espírito Santo.
Mas lá numa eternidade, que eu nunca sei qual, a Bíblia usa um termo que você talvez nunca entendeu, chamado eternidade passada. E a primeira vez que eu ouvi eternidade passada e eternidade futura, eu falei, para mim eternidade é eternidade, como ela pode ser passada e futura? Mas eu comecei a entender o que significa eternidade passada e eternidade futura. Eu vou explicar aqui com 2 livros, para você entender. Eternidade passada. Eternidade futura. Aqui fala do milênio. Eternidade futura. Aqui fala da queda de Lúcifer. Eternidade passada. E aonde que nós estamos? Nesses 3 livros aqui. O que eu estou dizendo? Hoje existe uma linha chamada tempo. Antes não existia o tempo. Era a roda do relógio. O tempo foi quebrado por causa do pecado, passou a se chamar tempo. Deus não está no tempo. Deus é atemporal. Ele nunca caiu. Jesus é o Tav e Vav. Ele é Alfa e Ômega. O texto sugere que Jesus está com a mão nas 2 linhas do tempo. Na eternidade, ele vai pegar esse tempo quebrado e vai ligar, e não haverá mais morte. Aí a Bíblia diz que volta a ser eternidade. Jesus está no Alfa e no Ômega, no princípio e no fim. Agora vamos lá. Você caiu lá do céu. Você que dominava as nações. Você foi derrubado no chão. Continua. Que versão é essa? Não usa isso não. Sangue, fogo na terra. Essa Bíblia não. Essa Bíblia tirou os termos pecado, tirou o termo inferno, para tudo parecer assim mais agradável, a linguagem de hoje. Se você puder usar o Ferreira de Almeida e King James, se tiver. Se não tiver, a gente vai resolvendo e despregando. Mas se você tiver, mas vamos lá, vamos continuar nesse texto aqui um pouco, você acha outra, para ganhar o tempo. Verso 13. Travou? Verso 13. Não, depois você acha outra Bíblia. Vai nessa mesmo. Verso 13. Isso é poder. Presta atenção. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono, em cima das estrelas, acima das estrelas de Deus, me assentarei na assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Continua. 14. Eu sopro ou não, gente? Verso 14. Faltou poder agora. Eu vou tomar o café. No verso 14 diz, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Agora olha o verso 15. Mas, contudo, levado serás ao Sheol, ou em algumas Bíblias, inferno, ao mais, pode pôr o verso 15, ao mais profundo do abismo. Opa! Aqui nós encontramos a palavra abismo. E agora você vai ler em Gênesis 1, verso 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o... Aonde Lúcifer foi lançado? No abismo. Aonde havia trevas em Gênesis, verso 2? E o abismo estava embaixo do quê? Uau! Entendeu ainda não? Mas vai entender. Você pensa que entendeu, mas eu te garanto que você vai entender. Pode ficar tranquilo. Vai por mim que você vai entender. Presta atenção. As profundezas do Sheol. Sheol é a palavra hebraica para inferno. Hades é a palavra hebraica para inferno. As profundezas do inferno, do Sheol, você será levado. Veja, Jesus disse que os ímpios, os da esquerda, não sou eu que ele falou, aqueles que estiverem à esquerda serão lançados
Então você, irmão, seja de direita, estou brincando. É tudo brincadeira, gente, tá? Vamos despolitizar. Vamos despolitizar, desintoxicar. Jesus está dizendo, os que estiverem na esquerda, vão dizer, malditos para o... Vocês vigiam, gente. Malditos para o fogo eterno. E Jesus diz, preparados para o diabo e seus anjos. Você percebeu? O inferno não existia. Jesus fez, o Senhor fez o abismo por causa da queda. Em Deuteronômio, deixa eu dar o texto certinho para você aqui. Normalmente esse é o acerto de primeira, quando a cabecinha está assim, descansada. Mas com a cabeça cansada, a gente prefere não errar. Deuteronômio 32, 22 diz assim, pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará das profundezas do Sheol. Ele devorará a terra e as suas colheitas consumirá até os alicerces dos montes. Falando 32, 22. Ok? Todo mundo pegou aí? Perceba que o inferno foi feito na ira de Deus. E essa ira acontece quando? O que nós precisamos interpretar sobre a realidade do reino espiritual inicial é que a queda de Lúcifer, obviamente, ela se dá antes de Gênesis verso 2 e depois de Gênesis verso 1. Que bom. Antes do 2 e depois do 1. Fica evidente para nós que nós temos um gap de zilhões de anos entre os dois versículos. E por que nós temos a prova desse gap? Ou esse intervalo, esse pulo? Só tem como, porque no verso 2 nós temos a palavra sem forma e vazia, trevas sobre o abismo. Está claro para nós que Lúcifer foi lançado no abismo, com a terça parte dos anjos, e é o único lugar escondido embaixo das águas que tem trevas. Mas aí tem uma coisa que você me pergunta, mas ali a terra está sem forma e vazia. Bom, isso deveria ser fácil para você. Deus não cria caos, Deus não cria nada informe. Ele é luz, nele não há trevas. Então vamos lá. O texto que você mandou para ela, a fotinha, pode colocar. Presta atenção, que eu vou mostrar para você aqui a palavra definitiva para forma. Porque a palavra hebraica que nós temos para forma e vazia é tohu, bohu. Eu estou na palavra tohu, que é forma. Quando você lê, a terra estava sem forma. O que importa é a palavra sem forma. A palavra hebraica que temos é tohu. E o que significa? Estar, veja lá, tohu. Tem a hieroglifa hebraica, que é um desenho, e vem a palavra tohu. Aqui é um index em hebraico do Strong. Isso é uma enciclopédia, gente, de muitos livros. E antigamente você tinha que pegar essa enciclopédia de grego, hebraico, aramaico e tem um número ali. Você tinha que ir lá com aquele número e saber qual era a palavra raiz que está ali na Bíblia. Qual é a tecnologia? Alguém fala, pastor, só sabe hebraico, sem nada. Tem um aplicativo de R$95, não sei quantos dólares, você baixa. Todas as palavras da Bíblia estão elas indexadas nesse aplicativo, chama Oliver Tree, Oliveira Verdadeiro. Você tem? Que coisa boa. Olha aí, gente. E aqui nós temos sem forma e vazia. A palavra forma ali, leia você comigo. Tohu significa o quê? Procedente de uma raiz não utilizada significa estar... Uau! Você lembra que Isaías nós lemos assim, você, falando sobre Lúcifer, que transformou a terra em um deserto, enfraqueceu as
nações. Quando Jesus usa a parábola que um valente sai de uma casa, ele anda por terras áridas, procurando quem possa tragar, etc. Quando Jesus perguntou, Deus, perguntou para o diabo, de onde você vem? De passear a terra e vadiar por ela. O texto ali sugere que a terra estava, ou também pode ser traduzida por se tornou devastada, obviamente. Está claro isso para vocês? E agora começa a fazer sentido. Aí nós temos um norte para a interpretação certa das perguntas que você achava que não tinha resposta. Ora, se Lúcifer caiu, ele caiu antes da criação. Se ele caiu na terra, como nós lemos aqui, Jesus disse, eu vi Satanás cair na terra como um raio. Apocalipse 12, a partir do versículo 2, você tem também a interpretação de Lúcifer sendo arremessado na terra. Por favor, põe na tela Apocalipse 12, a partir do versículo 2. E aí vamos seguindo o texto para pegar o contexto. Apocalipse 12, a partir do versículo 2. Vocês entenderam isso aqui? O index, é bom isso, gente. Compre. Qualquer palavra na Bíblia que você clica, pá, está lá o hebraico, o grego ou o aramaico. Isso é fantástico. Bom é decorar isso, eu gosto de decorar. Oliver Tree, você vai conseguir, Elias? Elias Dantas. Você vai, até fala igual. Gente, isso é um elogio. Elias Dantas é um dos maiores missionários que a gente tem no mundo. Homem de Deus. A partir do verso 2 diz, a mulher estava grávida e gritava com dores de parto, pois estava prestes a dar à luz. Pode continuar o texto, vai avançando. Ah, ela tem que colar. Então tá. Então deixa eu... Vou usar a Bíblia que a gente ganha tempo, né, gente? Bom, agora eu entendi. Amanhã a gente tem esse programa. Pela fé eu vejo agora de Jesus, meu Salvador. Pela fé também. Ué, tadinha da menina. Ela não tem culpa. Ninguém tem. O pastor fica tocando o terror. Verso 3. E apareceu outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres, 7 coroas e sobre as suas cabeças. Verso 4. E a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Olha o resto do texto. E lançou-as sobre a terra. Lançou aonde? Verso 7, pula. E houve guerra no céu. Isso sobre a queda. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão também lutou com os seus anjos, e não prevaleceram, nem o seu lugar se achou no céu. Verso 9, o grande dragão foi lançado fora. Ele, a antiga serpente, chamado Satanás, que engana todo mundo, ele foi lançado à terra, e os seus anjos lançados com ele. Não nos resta dúvida que Satanás não ficou vagando pelo espaço, como os adventistas Testemunho de Jeová dizem, que ele foi expulso, ficou vagando no espaço, quando Deus criou a terra, ele veio para a terra. Esse povo está assistindo muito filme da Marvel. Eles dizem que Lúcifer era um titã que ficou lá devastando os planetas. Só faltou ele ter uma manopla na mão e chamar aquilo de... Como é que chama aquela aqui? Agora eu que não conheço de Marvel. Destruindo os planetas, transformando em areia, né? O filme lá, Guerra Infinita. Sério, não dá. Está óbvio e está claro para nós que, primeiro, Deus acendeu o inferno e lançou Lúcifer no abismo. Isso tudo antes dos 6 dias da criação. Está claro isso? Porque no verso 2 você já encontra a terra devastada, uma espécie de era terciária, as águas em cima dos vales
escondendo o abismo, a terra embaixo das águas, tanto que a partir dos dias da restauração, você vê que as águas baixam, algumas coisas Deus realmente cria nos 6 dias. Animais, homem, seres viventes, mas outras a própria terra produz. Produza a terra. Isso e isso. Por que ela produziu? Porque agora o Senhor faz aparecer o sol e a lua, que já estavam lá. Mas por causa das trevas... E por que essas trevas existiam? Veja, em Apocalipse 9, você tem a ideia. Por exemplo, vai lá. Apocalipse 9, de um anjo caído, um demônio, claro, que é chamado o rei do abismo. Olha como é interessante. E o 5º anjo suou, Apocalipse 9, verso 1, e viu uma grande estrela cair do céu sobre a terra, e ele foi dado a chave do abismo. Você percebeu que nós estamos transitando entre o ômega, entre o alfa e o ômega. Você está vendo? Entre a eternidade passada e a futura. Você está vendo isso? Aqui nós estamos na eternidade futura. Mas agora, explicando a passada. Ele abriu o poço, ele abriu o abismo. E olha o que acontece. Isso no final dos tempos. E subiu uma fumaça de uma grande fornalha, e o sol se escureceu. Então aqui nós temos a explicação exata do que aconteceu com a queda de Lúcifer. Porque lá na tribulação, esse poço do abismo vai abrir para sair o Apolion, o Abaddon com seus exércitos. E quando abrir o abismo, o que vai sair de lá vai esconder o sol e a lua. Lembra? Na tribulação, nos 7 anos. Foi o que aconteceu com a queda de Lúcifer. Ele caiu, e esse abismo, com a existência dessa treva, escondeu o sol e a lua. Então, quando você tem a palavra haja, a palavra é apareça. Porque estava lá. Mas as trevas escondiam. Por quantos anos temos isso? Não sabemos. É uma eternidade incontável. Zilhões de anos, talvez. Mas vamos voltar um pouco antes. Em Gênesis 1, verso 1. Deus cria tudo. E pelo que nós entendemos na Bíblia, o termo estrela da manhã é a primeira. Ok? Esse termo depois é dado para Jesus. Por que esse termo é depois dado para Jesus? Porque quando Deus criava tudo, a palavra que saía da boca dele é o Filho. O poder criacional é o Espírito. Quem gera é o Espírito. O Espírito Santo repousou sobre Maria e gerou. Gerou nela Jesus. Não é? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. A Bíblia diz que o Espírito Santo gerou Jesus e Maria. O poder de criação é do Espírito. O poder de decisão é do Pai. O poder da palavra é do Filho. Percebe? A Bíblia diz que no princípio era a palavra estava com Deus, e essa palavra que tomou forma corpórea, e ele deu um corpo para essa palavra, um corpo para mim preparar-se. Ele não criou o Filho, ele criou o corpo para o Filho. O Filho já é existente de si mesmo. A forma corpórea do Filho foi criada, não o Filho, igual o Espírito Santo. O Espírito Santo não passou a existir no Pentecoste. O primeiro a aparecer na Bíblia, você sabe, é o Espírito Santo. Mas veja, como o Espírito Santo gera Jesus em Maria, ele gera Jesus em você. Paulo fala, gemo com dor de parto até que Cristo seja gerado em vós. Então o Espírito Santo também repousa sobre você para gerar Jesus em você da mesma forma. Se é o Espírito Santo quem gera as coisas criadas, é Jesus a palavra da criação dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. É o Espírito Santo o designer, é Deus, o Pai, o designer, o idealizador. Eu vou fazer. O Filho diz, então vamos lá, pá, ele faz. E o Espírito Santo é o poder
para realizar. Percebeu agora? Agora, Jesus, ele sempre existiu. E essa forma corpórea foi um dia criado, não ele. Um corpo para mim preparaste. Quando a Bíblia diz que ele é o primogênito da criação, não está dizendo que ele é o primeiro a ser criado, está dizendo que ele é o primeiro a herdar. Ele é o herdeiro. Dele, por ele, são todas as coisas. Quando o Pai criou o universo, ele disse, é seu filho. De tudo, Deus fez tudo para ele. Tudo. Antes de tudo, tudo era de Cristo. Sempre foi dele, por ele e para ele. Sempre foi ele que estava sentado no trono. E o Pai está numa luz inacessível, onde o homem jamais viu e nunca vai ver. Paulo falou, João 1,18 diz, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que o mostra. Então quem que Moisés viu? Jesus. Onde está o Pai? Sempre no Filho. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Só se vê o Pai quando se olha para o Filho. Sempre foi assim. O Pai é espírito invisível e imortal. E ele decidiu, filho, eu vou me mostrar através de você. Você imagina a Trindade como uma coisa pagã. Thor, Odin. Tem gente que pensa que tem ali um velhinho. Cara, sério que você imagina que é assim? Se Adão não tivesse caído, nós estaríamos com Jesus no jardim. Ele que tomou café com Abraão e comeu pão de queijo. Ou açaí. Se é lá no sul, uma boa picanha. Curitiba é costelão, né? Glória a Deus, né? Imagina o seguinte, Deus, Elohim, e quando eu me refiro a Deus, eu estou falando de Pai, Filho e Espírito Santo. Elohim é plural. Não se lê na Bíblia, no princípio Deus, se lê no princípio Elohim. Seria traduzido por deuses? Não. O certo é Deus um em três. É assim que se traduz. No princípio, Pai, Filho e Espírito Santo. Elohim. Anjo é Melahim. Céus é Chamahim. E o homem Benihim. Não, estou brincando. Mas deixa eu concluir aqui a minha parte. Escute bem. Esse Deus criou tudo. De acordo com a Bíblia, nós entendemos que teve 3 seres primeiros a serem criados por Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo. Os primeiros Melahim, que são anjos. E anjos é igual a você, com uma diferença, nunca caíram. Já te explico. O primeiro ser a ser criado, ele levou o nome de Lúcifer. Apesar que Lúcifer não é um nome, é um título. Na nossa Bíblia, não temos o nome. No index da Torá, essa que eu estou lhe sugerindo, temos o nome, é Eiléu. Toda vez que aparece o termo estrela da manhã, ou primeiro, vai aparecer. A hora que você clica, aparece Eiléu. Estrela da manhã. É o nome. Eiléu. É o nome do crânio, do pé preto, carcará sanguinolento. Esse indivíduo, que nós acostumamos chamar de Lúcifer, que não é um nome, é um título. É o título porque ele que carregava a luz. Daí surgiu a palavra de Lúcifer. É a função. Você é pastor. Ele era Lúcifer. A função dele. E nós acostumamos chamar ele pela função. Esse indivíduo foi o primeiro a ser criado. Daí o termo estrela da manhã. Primeiro anjo, primeira estrela. Estrela da manhã é a primeira. Deus fez ele como? Cara, é assim, ele foi feito de 10 pedras, Ezequiel 28, a partir do verso 11. Sárdio, topázio, diamante, berilo, onix, jaspe, carbúnculo, esmeralda, safira.
e ouro. Só que o ouro tem uma coisa interessante. Esse indivíduo não tinha essas pedras, ele era a composição dessas pedras. É o que diz Ezequiel 28, a partir do verso 11. Tudo nele era essas pedras. Você imagina, e por que ele era brilhante? Porque ele todo é feito de ouro. Quando você vai na Bíblia, você vê que tem anjos de várias classes, ou podemos usar os termos raças. Veja bem, na Terra nós temos seres criados de várias raças. Se usa o termo criação, ou pode usar o termo animais. Nós somos um animal. Assim como Deus fez na terra animais de diversas raças, nós somos da raça humana, você encontra na Bíblia anjos de diversas classes. Você tem os querubins, os serafins, os aristóxos, que são os tronos. Você tem os poderes. Tem um que você chamar de trono, tem um que chamar de poderes. E você tem um muito louco, chamado de serafim. Você tem nome de serafim? O serafim é bom demais. É um anjo. Eu vou mandar para pôr lá na tela o serafim. Tenha dó. Ó, mandei para você aí. Tu manda lá para ela. Preste atenção. Isaías 6, você tem lá, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado mais alto sobre o trono, a ordem do seu manto encheu o templo. E aí Isaías fala de uma classe de anjos chamada serafim. É ou não é? Já leu isso? O serafim é feito como? Ele tem 6 asas. Você vê que ele já é diferente do querubim e do arcanjo. O arcanjo não tem asa, porque é anjo de guerra. Os de guerra não têm asa, por mobilidade. Já os querubins têm. E as asas dos querubins, a Bíblia diz que são tão enormes que quando batem parece uma corrente de águas e carros de ferro. Se uma galinha bater no asa, faz barulho. Imagine um serafim com 6 asas, menino, batendo asa. Quando Zacarias viu um anjo, ele caiu atemorizado, que ele ouviu um barulho, diz a Bíblia, que parecia de guerra. Imagina, esses anjos voando, o tamanho deles. Bom, vamos ver, de acordo com a Bíblia, na cidade santa, em Jerusalém, tem 12 portas. Em cada porta, 2 querubins. A porta tem 12 metros. Os querubins têm a altura da porta, a cabeça encosta no umbral da porta. Então, assim, fazendo uma colação de grau aí, se a porta tem 12 metros, a cabeça do querubim encosta na porta, provavelmente, pelo menos um querubim deve ter uns 12 metros de altura. Faz sentido, porque o próprio Jesus, quando pisar no Monte das Oliveiras, Zacarias 14, 5, um lado do pé estará para o norte, outro no outro lado, e embaixo um vale, onde os israelitas vão fugir, cumprindo o que o Senhor disse: eu vou ajuntar vocês como a galinha faz com seus pintainhos. Olha o tamanhozinho de Jesus. Pensa, se ele vai sentar num trono, e de nenhuma nação, de todos os habitantes da terra, em todas as eras, vai conseguir ver ele assentado no trono, ele é muito pequenininho. Se a terra é o estrado dos seus pés, que pequenininho ele é. Porque quando nós falamos de Adão e Eva, você imagina você. Você se olha no espelho e fala: não, Adão e Eva era igual eu. Ah, era. Você é assim, irmão. A gente tem essa cara de lata, que parece que jogou, quando você nasceu, jogou a placenta, você fora e criou a placenta. Pegou fogo na cara e apagou com tamanco. E isso é por causa do pecado, irmão. Gente, pense, quando nós estivermos na eternidade, nós seremos como os anjos, em força e poder. Se nós seremos como os anjos, é porque fomos como os anjos. Então você acha que você era desse tamanhozinho? Essa é a parte que eu quero esculhambar Adão.
Eu creio que quando chegar no céu, a casa de Adão vai estar cercada com um exército, assim, para proteger ele. Porque por causa de Adão a gente é feio, baixo, alto, magro, careca. Se não fosse Adão, você tinha cabelo, eu era alto. Não é? Não fosse Adão, a gente ia comer leite condensado no canudinho e não ia engordar. Mas o infeliz, o desinfeliz desse corintiano, chamado Adão, o cara me resolve pecar. Olha o que acontece. A Bíblia diz que Adão tinha poderes atilados. O que significa? Ele era igual aos anjos em força e poder. Aí, em tese, podemos conjecturar que ele andava sobre as águas, em alta velocidade, e talvez, não posso provar, até voava. Quem sabe, por que não? Você vai voar. Imagina você voando pelos planetas. Seremos iguais aos... Opa! Que coisa tremenda. Você já sonhou com você na eternidade? Não, já. Você já sonhou com você voando no sol, no céu, entre os planetas. É o seu futuro. Toda vez que você sonha, você está sonhando você na eternidade. A Bíblia diz que Deus pôs em você a eternidade. Você sonha com ela e não sabe. Então pense o seguinte. Deus cria esse indivíduo por nome Lúcifer. Ele é tão reluzente porque ele inteiro é composto de ouro. Ezequiel 28, a partir do verso 11 em diante. Ele inteiro é feito de ouro. E mais 10 pedras, quer dizer, a 10ª é o ouro. Mais 9 pedras. Veja você, se você entrar na internet hoje e pesquisar a composição química dessas pedras que você lê, inclusive o ouro não tem átomo terrestre. Pesquisa na internet, você vai ver que o ouro não tem átomo terrestre. Quem já viu isso? Eles falam que foi um cometa extraterrestre que caiu e trouxe ouro para a Terra. Eu sei qual foi o cometa que trouxe ouro para a Terra. E o que faz sentido que a Nova Jerusalém é de ouro. O que faz sentido que lá no céu é tudo de ouro. É óbvio que o ouro não é daqui. Calma aí. Os irmãos são, rapaz do céu. Eu vou beber café. Sangue e fogo. Veja, não só Lúcifer, mas como toda a classe de anjos por nome querubins, tem essa composição. Todos eles são feitos assim. É uma classe de anjos por nome querubim. Quando Deus expulsa Adão e Eva, ele põe 2 querubins. Então, eles são anjos protetores, são anjos guardadores de alguma coisa. O que Lúcifer guardava? A Bíblia sugere o monte do culto. E essas 10 pedras que Lúcifer era criado, são as mesmas 10 pedras que Deus pôs no peito de Arão. Do sacerdote. As 10 pedras que tinha no peitoral de Arão, eram as 10 pedras que Lúcifer foi feito. Ele tira uma função de culto, de sacerdote do monte da congregação. O ouro era toda a beleza dele. Eu imagino esse indivíduo fora de série. A Bíblia diz que era perfeito, a sua formosura se estelava pelo universo. Agora, como que ele caiu? Depois que Deus fez Lúcifer, que ele foi o primeiro, ele fez um segundo, um arcanjo. Eu já usei termos arcanjo que não existe na Bíblia, mas eu percebi que existem termos plurais para arcanjos, porque não tem só um anjo de guerra na Bíblia. Por exemplo, por incrível que pareça, o nome Miguel não tem a ver com a guerra, mas ele é anjo de guerra. É aquele que é semelhante a Deus. Já Gabriel, que parece não ser de guerra, é o soldado do Senhor, guerreiro de Deus. Mas você vê Gabriel é um arcanjo. Arcanjo, ele tem seus próprios exércitos. Cada anjo desses que aparece na Bíblia, eles têm os seus exércitos.
Você viu, lemos em Apocalipse, que Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos. Lúcifer tinha seus anjos, foi o que ele arrastou após si, a terça parte. Gabriel tem os seus anjos. Toda vez, que coisa mais interessante que eu achei na Bíblia, por isso que a editora Batista me pediu o texto, me pediu o livro, é que o que é mais interessante na Bíblia é que Miguel, todas as aparições dele na Bíblia é relacionada a Israel. E Gabriel, todas as aparições deles na Bíblia são relacionadas a coisa concernente à igreja, seja no passado ou no futuro. Vamos ver, ele apareceu para Daniel, revelando o futuro da igreja. Ele aparece para Maria, para José, falando sobre Jesus. Podemos sim entender que nós temos um anjo, um arcanjo, que luta por Israel, e um arcanjo que luta pela igreja. Nós temos esses dois anjos na Bíblia, Miguel e Gabriel. Gabriel apareceu para apóstolos, apareceu para profetas, Miguel apareceu para lutar pela nação de Deus, ele é chamado de príncipe dos exércitos de Israel, ele é o príncipe da nação de Israel. Já Gabriel, ele tem a ver com a mensagem da eternidade futura. Daniel, eternidade futura. Não, quando ele aparece para Daniel, ele revela a eternidade futura. Tudo que está na eternidade futura é relacionado à igreja. Ele aparece para José, está falando sobre o sacrifício de Cristo, a nova aliança, a graça, etc. E aí podemos discernir isso, sim. De fato, não temos nenhum problema nessa, porque nós vemos a operação dos dois. Ambos são anjos de batalha. Mas por que Gabriel, então, chamou Miguel para a luta? Veja, ele não chamou Miguel para a luta. Ele estava num terreno hostil que não lhes pertencia. O príncipe da Grécia, o príncipe da Pérsia, eu estou indo, mas vem outro príncipe, ele chama de governos da região. Não era terreno dele, era terreno daqueles principados. Lembra? Jesus fala, o príncipe desse mundo está aqui, mas ele não tem poder sobre mim. O mundo jaz no maligno. Pertencente a ele, o próprio Satanás disse a Jesus, tudo isso te dou, porque é meu, eu dou para quem eu quiser. Paulo chama ele de príncipe desse século, Deus desse século. E aí você começa a imaginar como que Deus fez. Inicialmente, eu poderia dizer outros anjos, eu gosto de citar o que está na nossa Bíblia, que eu creio que foi indexada para nós temos escriturários rabínicos, etc., mas não serve para culto, serve para sala de aula, por situações acadêmicas. Em culto eu só cito isso aqui, 66 livros. De resto, em sala de aula acadêmica e a pesquisa histórica não é doutrinário. Mas a Bíblia fala desses. A Bíblia fala desses. Lúcifer, Gabriel e Miguel. É óbvio que tem outros com outros nomes, etc. Mas eu citei para você um anjo. E olha que coisa interessante esse anjo. Você pode pôr na tela. O anjo, a classe de anjos seráficas, os serafins. Que coisa interessante. Cadê? Porque aqui vai falar das asas deles que batem, parece ruído de carros. Vai falar também de redemoinhos. Imagina esses anjos batendo asas, 6 asas. E aqui vem a palavra serafim, ali embaixo, ó, 6, verso 2. Está vendo a palavra serafim? O que ela significa? Saraf, procedente, ali está o número index, se você tiver coragem lá nos livros. São 130 livros, talvez você ache. O que significa serafim? O que mais? Serpente de fogo, venenosa, a serviço de Deus. Leia de novo. Leia. O que mais? Seres majestosos com 6 asas,
mãos e vozes humanas a serviço de Deus. Não é demônio, é um anjo réptil. Sim, senhor. Você sabe que quando você vê a Bíblia, você vê coisas impressionantes. Você lembra lá dos seres viventes? Ali representa a criação de Deus. Você tem um homem e você tem anjos com diversas faces. Você imaginou que todos eram iguais? Por exemplo, esses anjos aqui, lembra quando aquelas serpentes venenosas de fogo foram lançadas no deserto para picar os murmuradores? Esse anjo tocou na boca de Isaías. Eu tenho uma foto no Instagram, até mostrei para o pastor. Provavelmente eles são anjos totalmente constituídos de fogo. Mas o texto também sugere que Deus voa em cima de 2 serafins. Eles têm rodas laterais. São tudo de fogo. Provavelmente Elias foi arrebatado por um serafim. E eles servem o trono de Deus. Eles são chamados de carros de fogo. Gente, vocês estão entendendo o que vocês estão ouvindo? Agora, o que é mais interessante, por que eles têm 6 asas? O próprio texto diz, 2 voam, 2 cobrem os pés e 2 cobrem o rosto. Por que cobre o rosto? Para não ver Deus? Claro que não. Os seres viventes, eles têm olhos por dentro e por fora para não perder nada sobre Deus. Eles cobrem o rosto. Agora, não imagine que são anjos feios. Eu acho que isso é bonito demais. Mas eu me assustaria se eu visse um. A Bíblia diz que Zacarias desmaiou de medo quando viu um. Qual seria a imagem? Nós entendemos aqui, por exemplo, um arcanjo. Os arcanjos têm rostos de homens. A Bíblia chamou Gabriel várias vezes de o homem Gabriel. Então o homem Gabriel apareceu para mim. Aqueles 2 que foram em Sodoma e Gomorra eram igual homens. Então nós temos anjos que são iguais homens, o próprio Eiléu. Não acredito que Eiléu era igual a gente. Lúcifer. Não, de maneira nenhuma. Mas nós temos anjos que são parecidos com a gente. Os 2 que foram em Sodoma, né? O que lutou com Jacó, provavelmente é o próprio Jesus, que tem imagem, que são parecidos com a gente, mas tem anjos que não. Então, por exemplo, a Bíblia diz que tem anjos para tudo no universo. Tem um anjo que mora no sol. Você já leu isso em Apocalipse? O anjo do sol veio à terra. Eu não sei o que ele fica fazendo lá. Ele mora lá. Já viu isso? O anjo que mora no sol, eu não sei, eu acho que ele fica lá todo dia. Menos fogo agora, mais fogo agora, não sei. Mas, por exemplo, a Bíblia fala de anjos dos ventos. Anjos que cuidam da água. A Bíblia diz que os anjos que cuidam dos cometas, então o anjo veio e jogou. O anjo jogou uma estrela, por nome Absinto, e contaminou as águas. Os demônios, os anjos que caíram, manteve esse tipo de poder. Quando Jesus foi para Gadara, você vê que tinha anjos que dominavam a água e o vento. E Jesus repreende o vento e o mar. Então, Lúcifer, ele foi derretido. Eiléu. E a força de Eiléu, de Lúcifer, não imagine você que é uma força descomunal física. A guerra entre Deus e o diabo é uma guerra intelectual pela verdade. A Bíblia diz, a antiga serpente, que seduzia, enganava. É aqui, ó. Intelectual. Quando ele caiu, ele manteve essa intelectualidade, esse poder sedutor, essa coisa absurda que ele mantinha para seduzir agora uma outra raça que Deus fez. Por nome homem, Adão, vermelho. Adama. Que coisa interessante a criação do homem. Deus é um Deus absurdamente designer.
Deus tem um gosto, menino. Eu não gosto de gente brega porque Deus não é brega. Deus não é cinza, Deus é cheio de cores e brilhos. Mas pense comigo, por que Deus fez o homem? Porque estava carente? Igual tem um hino aí, quando Deus fez você, ele estava apaixonado. Oh, meu Deus, o que eu faço com esses crentes cantando um negócio desse? Ele está namorando. Com quem, cara? Mas vamos lá. Você veja, presta atenção, gente. Eu gosto de, quando eu estou ensinando, estamos aqui nesse seminário de batalha espiritual, eu gosto que você fica vislumbrando a coisa. Isso faz parte do ensino. Veja bem, depois de Deus criar tudo, anjos, arcanjos, querubins, os serafins, que para mim acho que são os mais bonitos, apesar do nome ser feio. Eles são, para mim, gente, eles são anjos de puro fogo. Eles estão a serviço do trono. Na visão de Isaías mostra que foi ele que purificou o pecado de Isaías. Então eles têm intimidade com fogo. Eu estava num culto e alguém tirou uma foto. E do meu lado apareceu um anjo de fogo. Está no Instagram. Mas eu mostro. A hora que me mandaram a foto, eu quase caí duro. Falei, ai, Jesus. Gente, é impressionante. Enorme. Assim, claro que como ele está bem atrás, parece que não é grande. Mas ele tem a altura do telão da igreja. Mas atrás parece que ele tem a minha altura. Seria pequeno. Não. Enorme, com uma espada enorme de fogo na mão. Desse jeito na foto. Nós temos esses anjos. Tem os de guerra, tem etc. Agora pense, por que Lúcifer caiu? Deus criou Satanás? Não. Deus permitiu a queda? Claro. Você quer ir para o inferno? Deus deixa. Ele só não vai falar, vai com Deus. Seria Deus Deus se você fosse um robô? Claro que não. Deus não quer adoração. Ele quer que você adore. Deus não seria adorado se você fosse obrigado a adorar. É Deus no telefone. Vou dizer de novo. Deus não seria adorado se você fosse obrigado a adorar. Deus não quer que você ore. Ele quer que você queira. Então não é a sua vontade que ele captura, é a sua vontade que ele atrai. Você não é escravo, você deve ser atraído. Então a ideia de Deus é provar para você, com cordas de amor e bondade, que ele é Deus. Por isso que o cântico mais famoso da Bíblia, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso que Moisés e Arão foram castigados com a vida, porque fez o povo interpretar mal Deus quando ele surrou a pedra. Deus falou, você não santificou meu nome para eu ser lembrado como um pai. Está lá no texto, em Quedes Barneia. Arão morreu na hora, e Moisés depois, porque Deus queria ser lembrado como um pai. Moisés falou assim, vocês, rato, pá, bateu na pedra. Deus não queria que fosse lembrado assim. Deus sempre quis ser lembrado como um pai. Por quê? Por que o leproso, depois de ouvir Jesus pregar, saiu do meio da pedra e foi lá e disse, Senhor, se quiser pode tornar-me limpo. Pô, colocou a vida em risco. Ele é leproso, ele não pode sair no meio da multidão. Mas eu fui estudar o texto, por 10 vezes Jesus usou o termo, meu pai, vosso pai, nosso pai, meu pai, vosso pai, nosso pai. Ele ouviu que Deus não está longe, ele é pai. Então ele falou, eu posso ser curado. Ele ouviu a mensagem certa. O que faltou a Moisés e Arão. Sobrou em Jesus. Pai, revelei o teu nome. Quando orares, diga, Pai.
A Bíblia era para ser mostrado Deus sempre assim. O judeu sempre cerceou Deus. Ele não usa o termo pai, acha que é blasfemo, ele usa eterno. Mas Jesus disse, para dessa bobeira. Fala papai, pai. Gálatas 4:6, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, o qual vos clama, Abba, Pai. Quando orares, ore, Abba, Pai, paizinho. Nem é pai, é papai. E Deus sempre foi esse papai, desde com os anjos. Agora, como que Lúcifer caiu? Não sei. Mas podemos deduzir pela mesma queda do jardim. Podemos deduzir pela mesma tentação de Jesus no deserto. A tentação de Pedro, a tentação de todos. Quando Tiago fala, todos nós somos tentados. Ora, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. O quê? Para ser tentado. Quem levou Jesus para ser tentado? Para ser tentado pelo diabo. Ora, se Jesus, que entrou em carne, tem que sujeitar-se a Deus e tem que passar pela tentação, qual é a tentação? A tentação da fidelidade. Você tem que provar livremente que você me ama, porque você foi atraído por mim, não é por obrigação, eu te atraí, então decida, se você quiser. Ora, Jesus teve que provar isso ou não? Somente ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele prestarás culto, não tentarás ao Senhor vosso Deus. Ele foi tentado igualzinho a Adão. Olha, transforma essa pedra em pão, olha os reinos do mundo, as mesmas tentações, cobiça dos olhos, cobiça da carne, soberba da vida. As mesmas. Adão foi do mesmo jeito. Olha, preste atenção, no jardim tinha duas árvores, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal mostra-se uma dualidade. O que é conhecimento do bem e do mal? Você lembra do Yin Yuan? A moedinha de duas cores? Bem e mal significa dualismo. Essa é a doutrina central do cristianismo, ou seja, cristianismo não, satanismo, perdão. No satanismo de Leighlen, diz o seguinte, o bem e o mal são antagônicos e é só dois lados de uma mesma moeda. Todo mundo tem o bem e o mal. Você, ao mesmo tempo que você é hipócrita, você é sincero. Ao mesmo tempo que você é humilde, você é arrogante. Então, a ideia de Satanás é que Lúcifer é bom e é mal, como Deus é bom e é mal. É o dualismo, a árvore do bem e do mal. A árvore pequena, essa não, ela não tem o bem e o mal, ele é a verdade. Eu sou o caminho, o bem e o mal, o dualismo, não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a imagem perfeita. Ele não fez você para ser bem e mal, ele fez você para a luz. Por que Deus pôs esse raio dessa árvore? Por que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado? Ele foi tentado também com a mesma árvore de Adão. É óbvio. E a árvore da vida? Diz a Bíblia em Ezequiel que a árvore da vida ela é baixinha. Jesus é representado por quê? Uma oliveira. Oliveira verdadeira é Cristo. Você já viu o tamanho da oliveira? Veja você, a oliveira ela é pequenininha. E as raízes são extremamente profundas e cheias de óleo. Tudo que você planta em volta da oliveira cresce. Ela é cheia de óleo. Você gosta de Bíblia ou não? Essa árvore... Mas por que Adão não foi na árvore da vida? Porque ela não tinha beleza para que nós o desejássemos. Ela não tinha formosura, ela é... Nem vista era. Agora, a árvore do dualismo, eis se coloca diante de ti a bênção e a maldição. Está lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O dualismo. É a árvore da tentação. Gente, todo mundo é tentado. Por que você tem que ser tentado? Primeiro, para você saber. Eu vou te explicar. Ezequias não sabia que ele era orgulhoso, até vir a provação. Então, a provação, tentação,
que a mesma palavra, a gente que separa ela, ela vem de uma forma. Por exemplo, se é o diabo que envia, ela tem um papel, tentar você a pecar. Se é Deus que envia, ela leva você a se conhecer, saber suas limitações e conhecer a Deus. Deus não tenta você para pecar. Satanás só tenta você a pecar. Deus te prova, Satanás te tenta. Funciona assim. A tentação do diabo começa depois que você está fraco. Vem quando você está fraco. A provação de Deus acaba quando você está fraco. Ele não te prova mais do que você suporta. O diabo espera. Ele vem no final do jejum para tentar Jesus. Mas enquanto em meio a toda aquela tentação, lá estavam os anjos assistindo Jesus. A Bíblia diz que sempre quando vem a tentação, Paulo diz, o Senhor provê o escape. Satanás funciona diferente de Deus, mas Deus permite Satanás. Ele permitiu Satanás tentar, ou você pode interpretar por provar, mas houve também uma tentação. Jó foi tentado a negar, Jó foi tentado a escarnecer, Jó foi tentado a murmurar. Foi permissão de Deus. Jesus foi levado pelo deserto para ser tentado. Até ele. A árvore do conhecimento do bem e do mal está diante de você todo dia. Olha aqui. Você quer servir o mundo? Está aí. Ó. Ele é aparente, é grande, é formoso, bom de aparência, o fruto é maravilhoso. Decida. Está vendo? Que coisa linda não servir a Deus. Está lá a árvore. Jesus foi para o deserto também para ser tentado com essa árvore, que vem diante de nós todos os dias. A bênção e a maldição. O dualismo. E o que Satanás queria lá na eternidade passada? Se pegarmos a Bíblia dessas tentações, podemos sim entender que, de alguma forma, não sabemos como, Deus implantou uma espécie de teste para esses anjos. Também da sua fidelidade. E ele foi observando, assim como Deus ficou calado quando Jó estava sendo provado, como Deus ficou só observando a tentação de Jesus, como Deus ficou só observando a tentação de Adão e Eva, como ele fica só observando a sua. Ele tem que ficar observando. O teste é seu. De alguma forma, Deus ficou vendo Lúcifer sendo seduzido por esse dualismo. E mudando aos poucos. E Deus observou. Que tipo de tentação? Não sabemos. Mas se pegar o padrão bíblico, pode ser que seja algo que Deus é um Deus padronal. Como que Jesus foi tentado? Como que Adão e Eva foi tentado? Como que Pedro foi tentado? Como que você é tentado? Quando você pega Ezequiel e amanhã, quando a gente fala, pega o livro e lê até bem em detalhes os textos, Ezequiel faz uma metáfora das duas árvores. Ele fala assim, levantarei a árvore pequena e cortarei a árvore alta e bela. Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus, a árvore da vida é Jesus. Ela está também na Nova Jerusalém. Ela que não tem beleza. Mas por que Adão, quando caiu, Deus proibiu Adão e Eva de comer da árvore da vida? Pense comigo. Se Adão e Eva comem da árvore da vida, que é Cristo, nós seríamos igual aos demônios, eternos e caídos. Quais zumbis, mortos-vivos. Então, a expulsação do Éden foi graça de Deus para restaurar-nos depois em Cristo. Porque se tivesse ficado lá, comendo a árvore da vida, seríamos demônios. O que Deus fez? Não toque na árvore da vida. Chegará o dia. E agora Jesus diz, quem quer, vem e coma de graça da árvore da vida. Sabe o que acontece com você? Você comeu dessa árvore. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Coma desse Coma, Pedro. Coma do meu corpo. Coma dessa árvore. Veja que na cruz ele envergonha o diabo. E agora dá para esse Adão caído. Agora é hora de comer da árvore. Coma da árvore da vida. Quem comer do meu corpo e beber do meu sangue tem parte comigo. Adão não teve parte. Deveria.
Agora, você comeu da árvore do dualismo, da doutrina de Lúcifer, doutrina inicial que ele passou para os anjos. Nós podemos ser bons e maus. Por que tem que ser só luz? Pode ter treva também. E a terça parte acreditou nele. E o que o homem tem hoje no seu coração é a semente da serpente. Ao mesmo tempo que ele é bom, ele é mau. Paulo disse, o bem que eu quero, isso eu não faço. O mal que eu não quero, isso eu faço. Isso é o conhecimento do bem e do mal. Isso é o bem e o mal na mesma natureza. Ao mesmo tempo que ele transparece bom, ele faz coisas diabólicas. É a árvore do dualismo. É a natureza adâmica que tem dentro do homem. É a semente da serpente que todo ser humano nasce com ela. Quem ensinou seu filho a mentir? É a semente da serpente. Todo mundo nasce mal. Ninguém ensina seu filho a puxar o cabelo de alguém, a morder. Pensa o seguinte, minha filha bebezinha mamando. Faltava leite, ela mordia o seio até sair sangue. Ah, isso é normal, pastor. Ok. Tira o cérebro dessa neném e põe na cabeça de um adulto. O que faria com a mãe? Responda. Você tem coragem? Você tem coragem? Responda. Mataria e nem sentiria culpa. É natureza. Agora, quando você vem e come da árvore da vida que Cristo, você passa a ter a natureza de Cristo. Adão e Eva escolheram a árvore errada. Eles foram para a árvore bonita, a árvore do dualismo, do mundo, a porta larga, a maldição. Não, mas eu posso ser crente mundano também. A doutrina do diabo é essa, irmão. Você todo dia está comendo da árvore errada. Não, eu posso ter Deus e posso também. Isso é religiosidade. Essa. Gente, nunca imagine você que Lúcifer queria ser demônio. Ele queria ser os dois. A árvore do bem e do mal. Eu quero ser crente, mas também posso ter uma vida social ali fora, do bem e do mal. Mas se você ama o mundo, se torna inimigo de Deus. Escolha qual árvore você quer comer. Uma é baixinha, não tem beleza, não tem formosura. A outra é agradável aos olhos. O fruto é gostoso. A Bíblia não diz que a árvore do outro lado do jardim era só má. Eram os dois, dualista. Deus não é dualista. Não tem como. Ou você tem Deus, ou não tem Deus. Ah, mas se a gente for seguir a Bíblia, a gente nem vai viver. A ideia é essa. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu queria ficar até 3 da manhã, mas vamos terminar. E amanhã a gente continua. Eu vou, a partir daí, continuar. Porque Lúcifer caiu. E acredito que ele teve essa prova que nós temos, que Jesus teve, que Adão e Eva teve. De alguma forma, ele optou pela doutrina religiosa do bem e do mal ao mesmo tempo. De mundo e igreja. De mentira e verdade. De pecado e santidade. É só o que tem hoje na religiosidade, é o dualismo. A doutrina luciferiana continua, relativizando a Bíblia. Não é bem assim. Foi assim mesmo que Deus disse, o primeiro teólogo liberal. Foi assim mesmo que Deus disse. O primeiro teólogo a relativizar a palavra de Deus foi Lúcifer. Foi assim mesmo. Será que você não interpretou errado? Não é bem assim, não. Você sabe, eu tenho um problema comigo. Eu não leio a Bíblia sem orar. E você sabe por que eu não leio sem orar? Quando você lê a Bíblia sem orar, você lê. Quando você lê depois de orar, você tem a revelação. Os seus olhos espirituais são abertos quando você ora antes de ler. E eu leio a Bíblia. Eu fico muito com raiva quando eu entro no avião e estou cansado. Eu durmo. Quando eu não estou, eu fico lendo, escrevendo. Aí vem tudo.
Quando você pega lá na Nova Jerusalém, no centro da cidade, tem a árvore da vida. Jesus foi a árvore da vida, ele foi a pedra que andava com os hebreus, ele foi o cordeiro preso entre os arbustos para Abraão, ele foi a água, ele foi o pão vivo, o maná que desceu do céu, ele sempre esteve lá. Ele foi o anjo que Davi teve a visão lutando. Ele foi o anjo que Josué vinha e disse, tem um anjo lutando conosco, era ele. Ele sempre esteve lá. E ele era a árvore lá para Adão. Ele é a porta estreita. Ele ainda é a árvore feia. O cristianismo é brega. É chato e cansativo. Para quem é carnal. Porque para quem é espiritual, essa religião é boa demais. Quem tem intimidade com a árvore da vida, cospe na árvore do mundanismo e cristianismo ao mesmo tempo. Você entendeu agora? Por que Lúcifer caiu? Pelo mesmo motivo que Adão. Pelo mesmo motivo que Judas. Pelo mesmo motivo que Saul. Pelo mesmo motivo que Salomão. Pelo mesmo motivo que muitos cristãos. Pelo mesmo motivo que Jesus não caiu. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. A Bíblia diz, Romanos 8 e 29, ao que dantes conheceu, também os predestinou para se tornarem a imagem e a semelhança de Jesus, para que ele seja o primeiro entre muitos. Eu tenho uma árvore para comer, hoje ainda, antes de dormir e a hora que eu acordar. Sempre quando você ora, você está comendo a árvore da vida. Sempre quando você ora em língua, sempre quando você lê da Bíblia, sempre quando você está orando, falando, você está comendo da árvore da vida que é Cristo. Coma, Pedro, quem não comer da minha carne, da minha árvore. A Bíblia chama você também de árvore. E diz que essa árvore tem que dar fruto ainda. Só uma dentro. Dessa árvore. Lembra em Gálatas 5 que tem 9 frutos? Está faltando um. Porque para cada mandamento de Moisés, na nova aliança, o Espírito Santo produziu um mandamento do Espírito. São 9. Oh, mas está faltando um. Se são 9, cadê o outro mandamento? Ok. Para o sábado, nós temos uma pessoa. A Bíblia diz que Jesus é o primeiro fruto. Aí nós temos 10 frutos. Cristo, que é gerado em você, e as 9 virtudes do Espírito em Gálatas 5, que é o fruto do Espírito. Essa árvore é você. Se ela não produzir esse fruto, ela não serve para nada. Se ela não produzir Cristo, se ela não produzir paciência, bondade, benignidade, etc., etc., vai cortada e lançada no fogo. Sabe qual é o nome disso? Meu filho me perguntou. Revelação. Meu filho falou, pai, o que é revelação? Eu falei, quando você abre a Bíblia, a letra fica gigante, pá, e bate na sua testa. Revelação é simplesmente quando você entende o que você lê. Eu tenho que parar, gente, eu tenho que parar, fique em pé. Mas amanhã nós continuamos, eu sei que você quer continuar. Temos muita coisa para falar. Agora, amanhã é sábado, eu quero fazer ou amanhã ou no último dia um período de oração por libertação. Mas vai manifestar demônio, mas que coisa boa, a gente expulsa. Rapaz, manifestação de demônio é a melhor coisa do mundo. Pior é demônio que não manifesta, só sai com jejum e oração. Os que manifestam, sai, ele vai embora. E os que não saem, não fica escondido. Eita, fala é nada, tem alguém que vai dormir no sofá hoje. Não venha pedir, pastor, me ajuda, estou com crise no casamento. Para depois dessa. Ai, pode. Ela gosta do culto, eu entendi o que você falou. Irmãos, posso fazer um pedido? Eu vou estar ali. Você vai adquirir os 5 livros, eu quero dedicar os livros. O pendrive está tudo muito coladinho e completo. Tudo com pendrive, as 30 mensagens, os 5 livros, $90. Está ótimo. Não sei se conseguiu a máquina.
Então só à vista. Pega o nome, amanhã passa na máquina. Quem quiser comprar no cartão, dá o nome, amanhã passa na máquina. Senhor, estava tão bom o ensino, Senhor, mas temos que terminar o culto. Amanhã, Pai, nos dê graça e sabedoria para entendermos toda a realidade do mundo espiritual. Nos dê o discernimento do reino espiritual. Porque amanhã vamos entrar em batalha espiritual. Agora já não é mais Lúcifer, é Satanás, mostrando quem somos no reino espiritual. Somos seres humanos dotados de força espiritual. E essa força só tem quem é de Cristo. Lhe dei poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões, e sobre todo o poder do mal, e nada lhes causará dano algum. Nós somos o exército nessa guerra. Cubra-nos com teu sangue, cubra-nos o nosso consciente, o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, nos dando uma noite tranquila